Então, pessoal, dando continuidade aqui aos estudos dos recursos, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre as espécies e os efeitos dos recursos. Sobre as espécies, nós temos aqui o artigo 994 do CPC, que traz um rol taxativo. Nós temos aqui como um dos principais recursos o de apelação, que visa atacar a decisão proferida em primeira instância, né? Então, quem interpõe aí uma apelação, ele visa uma reforma, modificação ou anulação de uma sentença, e o prazo é de 15 dias. Sobre esses recursos, existem algumas particularidades, alguns detalhes, mas isso a gente pode trabalhar num outro vídeo, mais específico sobre as espécies de recursos. Aqui é uma visão mais ampla, mais geral, mais otimizada, né? Nós temos aqui também o agravo de instrumento, que em regra é contra decisões interlocutórias de primeira instância, né? Então, por exemplo, aqui de decisões interlocutórias, nós temos as tutelas provisórias, temos também a redistribuição do ônus da prova. Então, quem estiver insatisfeito com essas decisões aqui pode interpor um agravo de instrumento, né? Nós temos aqui também o agravo interno, que é contra decisões monocráticas do tribunal, é o prazo deles aqui, correto? 15 dias úteis. Nós temos aqui os embargos de declaração. Esse aqui visa esclarecimento de alguma situação, né? Então, assim, sentenças que guardam algum tipo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, então são atacadas por meio de embargo de declaração, e o prazo é de 5 dias úteis. Na sequência, nós temos o RO, né? O recurso ordinário, que faz as vezes da apelação na segunda instância, né? Então, decisões ali, acórdãos, né? Ali de segunda instância são atacados por meio de recurso ordinário. E nós temos os extraordinários, né? Os recursos extraordinários, que são o RESP, que é direcionado para o STJ, e o RE, que é o recurso extraordinário mesmo, que é dirigido ao STF. Aqui nós temos os agravos em recurso especial ou em recurso extraordinário, que visa destrancar RE e RESP quando não admitido por presidente ou vice-presidente de TJ ou TRF. Nós temos os embargos de divergência, né? Então, é uniformizar o entendimento dentro de tribunal. Tem uma decisão contrária à parte e ela identifica dentro do mesmo tribunal ou em outro tribunal entendimentos distintos. Então, ela visa essa uniformização de jurisprudência, correto? Então, aqui com relação aos efeitos dos recursos, nós temos o efeito devolutivo, suspensivo, o translativo, o substitutivo, o obstativo e o regressivo. Então, desses 6 efeitos, os principais são o devolutivo e o suspensivo. Então, com relação ao efeito devolutivo, né, é a devolução da matéria para reexame. Então, é reexaminar somente aquilo que foi apelado, né? Então, tem esse jargão aqui, esse brocado latim aqui, tanto devoluto quanto apelado. Então, devolver, analisar somente aquilo que foi apelado, né? Somente o que se recorre. Então, assim, veda o reformatio impégius, né? Digamos que tenha tido uma decisão, ele recorreu, então, assim, pior do que está, não pode ficar, né? Então, a ideia do recurso é visar uma decisão que favoreça ao recorrido, né? Caso contrário, na pior das hipóteses, a improcedência, correto? O não provimento, né, na verdade, é a expressão técnica, né? Então, assim, outro ponto aqui sobre o efeito devolutivo é que ele está presente em todos os recursos, né? Então, o recurso que é interposto ali na primeira instância, ele é devolvido para o tribunal. É essa a ideia, né? Como se o tribunal fosse o titular, tivesse delegado para o juiz de primeira instância ali a atribuição de julgar. Então, julgou, mas aí a parte não satisfeita pediu a devolução da competência para o tribunal. Então, essa é a ideia, o porquê desse nome efeito devolutivo, né? Então, está presente em todos os recursos. Sobre o efeito, aqui ainda sobre o efeito devolutivo, tem a questão da extensão e da profundidade. Isso aqui é uma questão que requer um pouco mais de tempo. Então, aqui eu coloquei dessa forma, porque eu já conheço um pouco sobre o tema, mas quando eu for fazer um vídeo mais específico, voltado somente para os efeitos, eu abordo com um pouco mais de profundidade essa questão da extensão e da profundidade do efeito devolutivo, né? Então, aqui, brevemente, eu posso dizer que com relação à extensão, ele só pode avaliar o pedido decorrido, né? E com relação à profundidade, diferentemente, ele pode analisar todos os argumentos. Então, falando assim, para quem não entende, pode parecer um pouco estranho essas colocações, mas faz muito sentido e no momento oportuno eu falo mais sobre isso. Sobre o efeito suspensivo, é a incapacidade da sentença recorrida a produzir efeitos. Então, assim, como regra, os recursos não têm efeito suspensivo, né? Como exceção, nós temos aqui o op iudicis, que é quando o relator identifica ali uma urgência ou uma probabilidade do recurso ser provido. Então, ele pode atribuir ao recurso o efeito suspensivo, né? Então, a parte que recorre, ela alega que se continuarem os efeitos da sentença, por exemplo, tem um risco grave com relação à reparação. Então, o relator concordando, ele pode aplicar o efeito suspensivo. E outra exceção é justamente com relação à apelação. Este recurso, ele tem como regra o efeito suspensivo, diferentemente da grande maioria. Então, ele está lá no artigo 1012 do CPC, né? Mas nós temos exemplos de apelações que não têm efeito suspensivo, como, por exemplo, a ação de alimentos. Então, por mais que a pessoa condenada a pagar a prestação alimentícia ali recorra, não terá efeito suspensivo o recurso dele e ele continuará pagando os alimentos. Então, os outros efeitos aqui, o translativo, são matérias que, diante da análise lá pelo relator, ele já pode conhecer e reconhecer de ofício o recurso, né? Efeito substitutivo é a substituição da decisão anterior. Então, a ideia do recurso é uma nova decisão, então é substituir a decisão anterior. Então, esse é o efeito substitutivo. Esses efeitos aqui são mais objetivos, mais simples de analisar mesmo. Com relação ao efeito obstativo, é impedir o trânsito em julgado. Então, a partir do momento que você recorreu, então ali tem a ideia de que o trânsito em julgado só poderá vir após a análise dos recursos. E efeito regressivo é a possibilidade de retratação pelo juiz recorrido, né, o juiz ACOR, que ele analisou a demanda inicialmente.
Então, esse aqui foi o resumo que eu fiz sobre a teoria geral aqui dos recursos, né? Eu falo um pouco aqui, além da teoria geral, como as espécies de recursos, mas tudo de uma maneira bem abreviada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.